Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa. A história de hoje será sobre um gênio incompreensível da música russa, sobre um compositor incomum cuja atividade musical durante a sua vida não foi compreendida por seus colegas, era ridicularizada e criticada. Mas atualmente a sua contribuição para a história da música é considerada óbvia e significativa. Modest Mussorgsky. A biografia dele é uma floresta escura e apresenta grandes lacunas incógnitas. Muita coisa permanece desconhecida e obscura. Alguns fatos são conhecidos pelas memórias dos seus amigos. Dizem que Mussorgsky deliberadamente escondia os fatos da sua vida pessoal. Dmitri Shostakovich escreveu: "Adoramos falar sobre Mussorgsky. Este é talvez o segundo tema comentado depois das peculiaridades da vida pessoal do Tchaikovsky. Gosto muito da biografia do Mussorgsky, principalmente da sua obscuridade. Ou seja, não sabemos nada sobre camadas inteiras da sua vida. Ele habilmente escapou do escrutínio da história. Porém, os fatos biográficos que nós conhecemos eu vou compartilhar agora com vocês. Modest Petrovich Mussorgsky nasceu em 9 de março de 1839 em uma aldeia na região de Pskov. O pai dele era um descendente da famosa antiga família nobre do ramo Rurik, da dinastia que governou a Rússia por séculos. A mãe era uma mulher instruída e inteligente, falava vários idiomas e tocava piano. Modest tinha um irmão mais velho, Filaret. Os irmãos foram educados em casa e cresceram rodeados por babás e pelo folclore e contos populares russos. Desde a infância, Modest desenvolveu um amor pelos costumes, tradições e canções russos. Foi a mãe dele quem apresentou ao Modest música clássica e começou a ensiná-lo a tocar piano. Aos 7 anos, Mussorgsky já tocava peças para piano sem usar partitura. Copiava a música que ouvia e reproduzia ela de ouvido, complementando com as suas próprias improvisações. O Modest era muito talentoso, mas detestava a teoria da música. Ele se dedicava logo à prática, preferindo tocar sem partitura. Ele próprio acreditava que o conhecimento acadêmico era prejudicial para alcançar o som verdadeiro e dizia que a música deveria ser sentida e não simplesmente escrita em folha de papel. Em 1849, Mussorgsky com a sua família se mudou para São Petersburgo e aos 10 anos ingressou juntamente com o seu irmão em uma escola militar, após qual ingressou na escola de alferes da guarda. Durante este período, Modest recebeu uma excelente educação, tanto em matérias humanas quanto em assuntos militares. Ele lia e falava fluentemente francês e alemão e entendia latim e grego. Também ele continuava a estudar música com um renomado professor particular, desenvolvendo um amor pela música sacra e religiosa. Em 1852, com 13 anos, Mussorgsky compôs a sua primeira obra musical, a polca para piano, chamada em russo de Podpraporshchik ou em português alferes. Essa polca foi dedicada aos seus amigos da faculdade. Após se formar na escola em 1856, Mussorgsky foi nomeado de alferes no regimento Preobrazhensky, onde atuou por um curto período. Ele não conseguia combinar o serviço militar com o seu desejo de estudar música. A música falou mais alto e ele abandonou o exército. Em São Petersburgo, ele fez muitos amigos nas comunidades musical e criativa. Naquela época, Mussorgsky era o epítome de um representante da alta sociedade, sendo bem educado e erudito, bem comportado, com boas maneiras, asseado e bem vestido. Ele
fazia uma excelente impressão na elite russa. Nessa época, Mussorgsky participava ativamente nas festas ociosas e começou a abusar do álcool, dando os primeiros passos ao alcoolismo, que perseguia o compositor pelo resto da sua vida. Mussorgsky adorava fazer improvisações conhecidas como caricaturas musicais. Em encontros com amigos, eles fizeram um jogo. Mussorgsky tocava piano, fazendo um retrato musical, imitando alguém, e os outros tinham que adivinhar quem era. Foi muito divertido para eles, todos riram e dizem que Mussorgsky conseguia representar as pessoas através da música com muita precisão. Entre os amigos do Mussorgsky foram os famosos compositores da época, Alexander Baradin, César Cui, Nikolai Rimsky-Korsakov e Mily Balakirev. Mily Balakirev se tornou o novo mentor do Mussorgsky. Sob a influência e orientação do Balakirev, Mussorgsky decidiu estudar a teoria musical e a história da música. Ele analisava harmonia, contraponto, forma e instrumentação nas obras de renomados compositores russos e europeus. No final da década de 1850, Mussorgsky com seus amigos organizaram um grupo criativo conhecido em russo como Moguchaya Kuchka, que foi chamada também de Nova Escola Russa de Música. O nome Moguchaya Kuchka foi dado ao grupo por amigo deles, Vladimir Stasov, um escritor e crítico, que se tornou um inspirador ideológico do grupo. Os compositores do grupo se consideravam os herdeiros das tradições da composição russa, estabelecidas por Mikhail Glinka. Eles viam o seu objetivo como a incorporação da ideia russa nacional em música. Eles buscavam constantemente um som verdadeiramente russo e a estética nacional. Estudavam o folclore nacional russo e cantos religiosos. O conhecimento adquirido com o estudo na cultura nacional russa foi utilizado por eles na criação das suas obras. Inspirado nos ideais e nas ideias da música nacional russa, Mussorgsky decidiu compor uma ópera. Ele teve várias ideias. Começou a criar uma ópera atrás da outra, mas vários trabalhos iniciais, entre quais até tinha um enredo baseado na obra do Nikolai Gogol, Casamento, não foram infelizmente concluídas e implementados por Mussorgsky. No início da década de 1860, Mussorgsky começou a experimentar com gêneros musicais diferentes, escrevendo várias canções que se destacavam por sua natureza dramática. Entre as obras deste período também se encontraram os romances que ganharam popularidade entre o público. Desde 1863, durante 2 anos, Mussorgsky com seus amigos de Moguchaya Kuchka se mudaram para um apartamento compartilhado. Cada um tinha o seu próprio quarto, no qual não podiam entrar os outros sem a presença do dono. Havia também uma sala comum onde eles se reuniram à noite, discutiam ideias e tocavam piano. Esse período teve muita influência nas ideias criativas do Mussorgsky. Esse período na Rússia foi marcado por desenvolvimento da música europeia. A nobreza seguia as tendências musicais ocidentais, cultivando a música europeia na sociedade. Os membros da Moguchaya Kuchka defendiam a arte folclórica autenticamente russa, com a qual se identificava o povo comum. Existia um certo confronto não verbal entre as ideias da arte ocidental e da arte russa, que Mussorgsky com os seus colegas do grupo tentavam promover na sua nova escola russa de música. O papel fundamental neste processo desempenhou o escritor Vladimir Stasov, promovendo a ideia de que a Rússia tem o direito à música nacional e deveria desenvolver não a arte musical europeia ou alemã, mas sim a sua própria música russa, única e singular. A primeira ópera
ópera concluída pelo próprio Mussorgsky, que se tornou o seu grande sucesso, foi a ópera Boris Godunov, baseada na tragédia de mesmo nome do Alexander Pushkin. A ópera mostra o período do reinado do czar Boris Godunov, que iniciou o período de perturbações da Rússia. O compositor foi atraído pela oportunidade de refletir sobre a relação entre o czar e o povo. Mussorgsky escrevia: "Eu vejo o povo russo em si como uma grande personalidade, animada por uma única ideia. Esta é a minha tarefa. Tentarei representá-la na ópera." O tema central da ópera é a própria tragédia do czar Boris, que ascende ao trono após a morte inesperada do czarevich Dmitri, o filho do Ivan Terrível. Mas o czar lamenta profundamente a sua própria tragédia. Acima de tudo, a alma do Boris Godunov é atormentada pelos pensamentos sobre a sua culpa na morte do inocente czarevich Dmitri. Na época, correram rumores de que o Godunov ordenou o assassinato do menino, e alguns historiadores consideravam que o Boris Godunov ordenou de verdade matar o czarevich para ocupar o trono. O próprio Mussorgsky, na sua ópera, fez o Godunov culpado, e o czar na ópera sofre com os seus remorsos. Também são impressionantes as cenas de multidão na ópera. O povo russo realmente se tornou um dos personagens principais da obra do Mussorgsky. Em 1865, faleceu a mãe do Mussorgsky. O pai dele já havia falecido faz anos. O compositor estava profundamente entristecido pela morte da mãe, e neste período ele sofreu por seu primeiro delirium tremens, causado por consumo exagerado de álcool. Em outubro de 1870, a ópera Boris Godunov foi concluída. Mussorgsky apresentou um material final à direção dos teatros imperiais. No entanto, os diretores inicialmente se recusaram a encenar a ópera. Acredita-se que o principal motivo da rejeição era a ausência de significativo elemento feminino na obra. Na primeira redação da ópera não existia papel feminino e não havia nenhum drama amoroso. Nas suas extensas revisões e mudanças da obra, Mussorgsky utilizou o material das suas primeiras obras operísticas, que não foram concluídas. Neste período, Mussorgsky se aproximou muito com Rimsky-Korsakov, e por um tempo os dois até dividiam um apartamento. Essa convivência servia bem para os dois. Cada um influenciava as obras do outro. A segunda redação da ópera Boris Godunov também foi rejeitada por diretoria dos teatros imperiais. Porém, com uma ajuda das pessoas influentes, a ópera Boris Godunov estreou no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, em 1874, e imediatamente recebeu aclamação e obteve muito sucesso entre o público, tornando o Mussorgsky popular. Mas apesar da recepção entusiástica do público, a ópera recebeu muitas críticas negativas pelos seus colegas. Mussorgsky foi acusado em ignorância musical, falta de melodia e distorção da obra do Pushkin. Em particular, as críticas negativas vieram dos seus amigos e membros de Maguchi Acústica, principalmente do César Curie. A obra também foi detestada por Pyotr Tchaikovsky. Ele escreveu o seguinte: "Estudei Boris Godunov a fundo. Mando a música de Mussorgsky para o inferno de todo o meu coração. Isto é a paródia mais vulgar e vil da música." Posteriormente foram feitas várias correções da ópera. Algumas partes foram reduzidas ou até excluídas, e em alguns anos após a estreia, a ópera Boris Godunov foi removida do repertório do teatro. Atualmente,
Atualmente, a obra do Mussorgsky é considerada uma de mais brilhantes obras da arte operística, que representa a riqueza da alma nacional russa, das melodias folclóricas e das imagens vívidas. Em 1872, trabalhando sobre Boris Godunov, Mussorgsky concebeu mais uma ópera folclórica, Khavanshchina, que retrata uns eventos da revolta de Streltsy do século XVII, quando a Sofia Alexeyevna foi declarada a regente dos jovens czares menores, Ivan e Pedro, os filhos do Alexei Mikhailovich. O trabalho desta obra levou muito tempo, devido aos vários motivos. Um deles foi a peculiaridade e características do processo criativo do compositor. Mussorgsky não gostava de fazer rascunhos e anotar as notas das suas obras, muitas de quais Mussorgsky nunca passou para o papel. Ele podia passar anos trabalhando em uma obra sem nunca escrever ela no papel e sem fazer os versões preliminares. Mussorgsky guardava tudo na memória e criava tudo de cabeça, sem anotações. Escrevia as notas apenas das músicas finalizadas. Muitas de obras dele não sobreviveram até os dias de hoje exatamente por isso. Se não fosse por essa peculiaridade dele, o legado criativo do compositor teria sido muito maior. O trabalho sobre a ópera Khavanshchina não progredia, mesmo com uma ajuda do seu amigo da comunidade criativa, Vladimir Stassov. Numa das cartas ao Vladimir Stassov, Mussorgsky escreveu: "Dedico a você todo o período da minha vida em que Khavanshchina está sendo criada. Não seria engraçado se eu dissesse: dedico a você mim mesmo e a minha vida durante este período." Mussorgsky escrevia Khavanshchina periodicamente durante os últimos anos da sua vida, mas a ópera não foi concluída. Faltaram alguns fragmentos na cena final e a orquestração da ópera estava quase completamente ausente. Quem concluiu a ópera após a morte do Mussorgsky foi o seu amigo Nikolai Rimsky-Korsakov. Ele orquestrou e alterou significativamente a ópera, adicionando transições necessárias, mudando alguns fragmentos e removendo algumas seções. Existe também uma segunda orquestração da ópera Khavanshchina feita por Dmitri Shostakovich. Durante a vida do Mussorgsky, a ópera Khavanshchina não foi publicada e apresentada. Durante o período do trabalho sobre ela, Mussorgsky também criava uma outra obra, o ciclo para piano Quadros de uma Exposição, que ele dedicou ao seu falecido amigo, o artista e arquiteto Victor Hartmann, após a morte de qual foi realizada uma exposição póstuma com cerca de 400 obras do artista, incluindo desenhos, aquarelas e projetos arquitetônicos. A visita do Mussorgsky para a exposição inspirou a criação de um passeio imaginário e musical por uma galeria de exposições. O resultado deste processo foi uma série de quadros musicais que, por um lado, remetem às obras da exposição e, por outro lado, representam a imaginação do próprio Mussorgsky. No entanto, os quadros de uma exposição não foram também publicados e nem executados durante a vida do Mussorgsky, pois também permaneciam inacabados. Os quadros de uma exposição só foram publicados 5 anos após a morte do compositor, em 1886, em uma versão do Rimsky-Korsakov, que finalizou as obras do seu amigo. No entanto, o verdadeiro reconhecimento público desta obra só veio depois que Maurice Ravel, em 1922, criou a sua famosa orquestração baseada na versão do Rimsky-Korsakov. Em 1931, a obra Quadros de uma Exposição foi publicada no manuscrito original e posteriormente se tornou uma parte integrante do repertório dos pianistas russos. Mussorgsky também se destacou por compor canções infantis. As mais famosas estão incluídas na coletânea chamada Detskaya, ou
quarto das crianças. É um ciclo para voz e piano. O próprio compositor escreveu as letras que retratam cenas do cotidiano infantil. Essas obras despertaram admiração e receberam boas críticas do renomado compositor alemão Franz Liszt. Mussorgsky era um fã do compositor alemão e ficou encantado com os elogios dele. O próprio Mussorgsky, inspirado na obra do Franz Liszt, chamada de Dança da Morte, escreveu a sua própria obra, chamada Canções e Danças da Morte, um ciclo de 4 canções que ele dedicou aos seus amigos. Este período, na década de 1870, é considerado o início do fim do Mussorgsky, cujo principal problema durante toda a vida era o alcoolismo, o que influenciava muito e interrompia o processo criativo do compositor. Mussorgsky começou a sofrer com frequência por delirium tremens, após qual entrava em ataques de loucura. Ele tentava se recuperar do alcoolismo, mas sem sucesso. Nessa época também se começaram uns problemas em relacionamentos entre os compositores do grupo Могучая Акустика, que cada vez criticavam mais as obras do Mussorgsky. A falta de compreensão do seu trabalho era muito doloroso para Mussorgsky e a rejeição da sua abordagem inovadora e singular para a música intensificaram o nervosismo dele e, consequentemente, o seu vício em álcool nos últimos anos dele. Acabou que o grupo Могучая Акустика deixou de existir como organização coesa. Cada um dos membros seguiu o seu caminho. No entanto, as atividades dos compositores do grupo marcaram o início da era de desenvolvimento da arte musical russa. Mussorgsky começou a escrever uma nova ópera, Sarochinskaya Yarmarka, a Feira de Sarochinsk, uma ópera cômica baseada na obra de Nikolai Gogol. A linguagem musical da ópera era bem próxima ao folclore ucraniano. A ópera permaneceu inacabada também após a morte do Mussorgsky. Vários compositores trabalharam em sua conclusão no século XX e existem várias versões desta ópera. Em período atual, em 2025, no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, estreou uma nova produção dirigida por um diretor e coreógrafo contemporâneo. No final da vida do Mussorgsky, piorou não apenas a sua saúde, mas também a situação financeira. Para ganhar dinheiro, ele trabalhou como músico acompanhante em concertos. Ele não tinha esposa e nem filhos. Os seus amigos do grupo Могучая Акустика eram a sua família. Se sabe que Mussorgsky tinha sentimentos ternos e uma simpatia por Ludmila Shestakova, a irmã do Mikhail Glinka, na cuja casa várias vezes os membros da Могучая Акустика se reuniam. No entanto, os sentimentos dela por Mussorgsky eram simplesmente amigáveis. Entre julho e setembro de 1879, Mussorgsky fez uma turnê pelo sul da Rússia, incluindo a Crimeia, acompanhando a cantora de ópera Daria Leonova. Ele havia se tornado próximo dela em seus últimos anos. Mussorgsky atuou como acompanhador dela e apresentou algumas suas próprias composições inovadoras em concertos dela. A viagem para a Crimeia inspirou Mussorgsky a criar suas próprias obras, e ele escreveu várias peças musicais deste período. Uma das últimas apresentações públicas do Mussorgsky ocorreu em uma festividade em homenagem do Fyodor Dostoiévski em São Petersburgo, em 4 de fevereiro de 1881, onde Mussorgsky, ao tocar piano, improvisou um sino fúnebre. Devido aos problemas financeiros e alcoolismo, Mussorgsky não conseguia pagar suas contas. Nos últimos anos da sua vida, ele viveu exclusivamente com a ajuda financeira dos seus amigos. Por fim, devido à incapacidade de pagar as contas, ele foi despejado, buscando cada vez mais consolo em álcool. Em 13 de fevereiro de 1881,
após mais um episódio de delirium tremens por seus amigos, Mussorgsky foi internado no hospital. Os amigos pagaram por seu tratamento. O hospital foi o último lar do Mussorgsky. Lá também, 4 dias antes da sua morte, o pintor russo Ilya Repin fez um único e atualmente famoso retrato do compositor. Por Repin, as obras do Mussorgsky foram chamadas de extrato da música russa. Lá no hospital, sendo tratado de alcoolismo, Mussorgsky pediu a um guarda do hospital trazer para ele uma garrafa de conhaque. Não se sabe exatamente como e por que o guarda atendeu ao pedido dele, mas recebendo a bebida, Mussorgsky imediatamente bebeu a garrafa inteira e logo depois morreu com 42 anos, em 17 de março de 1881. O compositor foi sepultado em São Petersburgo às custas dos seus amigos. A maioria das obras do Mussorgsky chegou até nós graças às conclusões dos outros compositores, em particular Rimsky-Korsakov, que dedicou vários anos à finalização das obras do seu amigo. Alguns musicólogos do Mussorgsky acreditam que a edição e a conclusão do Rimsky-Korsakov representam uma intervenção na criatividade e no conteúdo da obra original, pois, fazendo as mudanças e edições, alguns especialistas acham que Rimsky-Korsakov exagerou. No entanto, os outros musicólogos não podem negar e deixar de reconhecer a contribuição do Rimsky-Korsakov para a popularização das obras do Mussorgsky. Graças a ele, as composições são consideradas as obras prontas e completas, tendo sobrevivido até hoje, executadas com muita frequência. Sem a intervenção do Rimsky-Korsakov, as obras do Mussorgsky seriam menos conhecidas. Infelizmente, durante a sua vida, as obras do Mussorgsky não foram apreciadas. Mussorgsky procurava glorificar o homem simples, seu caráter e a força de espírito. Porém, ele ignorava deliberadamente todos os cânones de composição musical aceitos nos padrões musicais da época. Mussorgsky estava nadando contra a corrente sem medo de ignorar as regras estabelecidas. Os amigos do compositor costumavam dizer que ele gostava de quebrar as regras da criação da música porque não conhecia elas. Durante toda a sua vida, Mussorgsky foi chamado de diletante e foi criticado por sua ignorância das normas musicais e dos princípios de composição. O problema do Mussorgsky era que ele, vivendo no século XIX, compôs a música para o século seguinte. O seu estilo musical era inovador e parecia muito estranho para os seus contemporâneos. Mussorgsky usava acordes dissonantes e temas que soavam em diferentes tonalidades. Em musicologia, atualmente, isso se chama de politonalidade, e os compositores subsequentes do século XX, tais como Stravinsky e Shostakovich, posteriormente adotaram a técnica do Mussorgsky, mas no século XIX a técnica dele era incompreensível. Por isso que na história da música russa, Mussorgsky entrou como o gênio incompreensível da música russa. Muito obrigada por assistir. Se gostaram da história, deixem suas curtidas, comentários, se inscrevem no canal, fiquem bem e até a próxima.